É Caio Túlio Costa. Eu nasci em Alfenas, em Minas Gerais. Meus pais morreram quando eu tinha... Meu pai quando eu tinha 17 anos, minha mãe quando eu tinha quase 20 anos. E ele era fazendeiro, tinha laticínios, foi pequeno industrial, montou uma tecelagem. E a minha mãe foi professora primária, mas depois ficou doente e não pôde dar mais aula. A minha mãe queria muito que eu fosse médico ou engenheiro, uma coisa assim, né? Meus pais queriam isso. E em Tupi eu me dediquei ao teatro amador, com uma tia minha que fazia teatro amador, tia Léa. E ela era professora na escola, eu também fazia o jornal da escola. E ela era muito amiga do dono do Jornal da Cidade, um jornal semanal que se chamava O Imparcial. E essa tia minha me indicou para o Bananeira, o nome dele, Belmar Ramos, seu Bananeira, que era o dono do O Imparcial. E aí me decidi, fiz o vestibular para jornalismo e entrei aqui na ECA em 74. Eu te diria que quer dizer, é um conjunto aí de ECA, né? A filosofia, a Faculdade de Filosofia da USP, e a própria USP e o próprio momento. Em 74 eu entrei na ECA, ao mesmo tempo eu comecei a militar e comecei a participar de um grupo de teatro, por conta dessa herança ali do teatro amador, feito no interior. E o curso não me satisfazia do ponto de vista intelectual, então eu prestei vestibular para filosofia. Em 75 comecei a fazer filosofia à noite. Durante no segundo ano, os primeiros 6 meses, nós fizemos uma greve, paramos a ECA por 6 meses, para tirar o Manuel Nunes Dias, que era o diretor de então, que era extremamente autoritário, era um homem que era considerado por nós uma pessoa plantada aqui dentro pela ditadura militar, e a nossa bandeira era: vamos tirar o Nunes da direção da ECA. Ficamos 6 meses de greve e não conseguimos tirar o Nunes. O Nunes foi sair muito tempo depois. E foi o ano que o Herzog foi morto, 75. 73 foi o ano que o Vanuc foi morto, né? Eu não estava aqui, estava em Santos. Então, a primeira grande mobilização que teve o apoio forte dos estudantes aconteceu em 73. Foi a primeira mobilização de massa em São Paulo, muito forte contra a ditadura. E a segunda grande mobilização, essa já é muito maior, porque contou com a categoria dos jornalistas, foi na morte do Herzog, que foi em outubro de 1975. E nós estávamos à frente desse movimento de mobilizar a universidade, primeiro, a categoria dos jornalistas, trabalhando muito em conjunto, e a sociedade, em terceiro lugar, para participar principalmente da missa, né, do culto ecumênico que houve na Sé, por conta do assassinato, sob tortura, do Vladimir Herzog. E a ECA era a escola na qual ele dava aula. Eu não fui aluno dele, mas o Herzog dava aula aqui. Existiam várias correntes políticas, todos querendo fazer a revolução, né? Todos contra a ditadura. Então, se tinha algo que nos unia, era a ditadura, e algo que nos desunia era a maneira de fazer a revolução. Então, era uma geração nova que chegou com muita capacidade crítica e com muita capacidade de fazer algo sem ir para os radicalismos que a gente tinha visto que não tinham dado certo até então. E o Avesso tem um projeto gráfico lindíssimo. Ele era o primeiro jornal standard que vocês podem imaginar dentro da vida acadêmica. E fizemos coisas fantásticas no Avesso. Coisa que absolutamente ninguém entendia, né? Vou contar um pequeno detalhe. Nós queríamos, evidentemente, fazer a revolução. Estávamos ali para mudar o mundo, não estava ali para coisas pequenas, né? O nosso negócio era fazer a revolução. E uma das coisas que nos incomodava nessa questão da revolução eram os stalinistas. Dentro do stalinismo, um dos assuntos muito pertinentes e que nos incomodava muito era a questão do culto à personalidade. Eu estou falando meio grego aqui, mas eram questões cruciais naquele momento. Culto à personalidade é todo aquele culto à personalidade do Stalin, à personalidade do Mao Tse-tung, que foi, né, cultivado na União Soviética até o fim do Stalin, mas aí passaram a cultuar o Brezhnev e o Gorbachev, e quem vinha depois, certo? O Gorbachev nem era naquela época. E a mesma coisa na China. E o Mao Tse-tung era vivo, né?
E tudo era feito em função da figura do líder. E esse líder tinha o seu retrato parado em todo lugar, busto em todo lugar, era reverenciado em todo lugar, quase como se fosse um culto religioso. Né? E era o ícone, inclusive, de toda a arte, né, engajada, socialista e maoísta e chinesa. Então, para acabar de vez com aquela questão do culto à personalidade, que a gente era absolutamente contra, e não queríamos reproduzir isso no Brasil, e para botar uma pá de cal de vez na questão do culto à personalidade, nós decidimos, no número 2 do avesso, colocar uma foto enorme do Mao Tse-tung, que era aquela foto oficial dele, com aquele povo embaixo, exaltando o líder. Certo? E para fazer a contraposição, o paradoxo, né? A contradição, nós usamos uns versos do Neruda vazados na foto. E dizia, só o espanto era invisível. Foi a proliferação daquele impassível retrato que incubou o desmedido. Então, estava avesso, a gente botou até o avesso meio assim, curvo, porque o belo é curvo, não é? O belo não é reto, certo? Então, botamos o avesso assim, curvo, aquela foto, aqueles versos do Pablo Neruda, que era um poeta stalinista. E era um poema para o Stalin. Olha que coisa bem pensada, certo? E aquele jornal começou a vender. Começou a vender. Não parava de vender, com sucesso. Quer dizer, então, tomamos a decisão correta. Né? 3 dias depois que a gente já estava vendendo a edição inteira, já ia fazer outra edição, eu abro a Folha de São Paulo. E aí, imediatamente me ligam, me mandando olhar o estado de São Paulo. Na capa dos 2 jornais estava o Erasmo Dias, Coronel Erasmo Dias, que era o secretário da Segurança Pública, certo? Com o avesso desse tamanho, mostrando assim, para quem? Para o general Geisel, que veio participar de uma viagem inaugural de um ramal entre São Paulo e Santos. Né? Durante essa viagem, o Erasmo mostrou para o general Geisel, presidente da República, dizendo o seguinte, olha só os que os maoístas estão fazendo na USP. E aí nós descobrimos que quem estava comprando o jornal eram os maoístas, para botar como pôster na parede e tal. Você imaginam a decepção nossa quando nós vimos que o mundo não entendia a questão. Foram 4 anos ali em que a gente fez o Comitê de Defesa dos Presos Políticos, fizemos a missa do exórdio, depois fizemos toda a movimentação em cima da morte do Manuel Fiel Filho, que morreu em janeiro de 76. Fizemos esses 2 jornais, fizemos grandes peças de teatro do Brecht, fizemos Fuzis da Senhora Carrá, Terror e Miséria do Terceiro Reich, o pessoal da Poli fez Galileu Galilei, aqui na ECA fizemos um negócio chamado Colagem, que era muito, muito bonito, o Cacá Rossetti fez Lux in Tenebris, viajamos para o Ceará com peça de teatro, com esses Terror e Miséria do Terceiro Reich, musicada pelo Chico e pelo Sérgio, produzimos os 2 jornais, ajudamos a criar o DCE, em 76, ajudamos a encaminhar a UNE para 79, participamos do ato no Tuca, que acabou sendo invadido pela polícia, fizemos várias passeatas, estudávamos jornalismo, eu trabalhava, estudava filosofia eu larguei em 79 porque eu fiz tudo que eu quis, tinha algumas outras coisas que eu não quis fazer, tipo lógica eu não quis fazer, estatística eu não quis fazer, então eu não me formei em filosofia, mas me considero um grande graduando em filosofia.